Hoje vamos falar de Josué, capítulo 18, capítulo 19 e capítulo 20. Hoje a gente vai encerrar toda a divisão final das terras. As divisões acabam hoje, todas as suas divisões. E hoje, assim como ontem, a gente não vai ter uma conversa muito extensa, porque hoje é basicamente só a leitura e a apresentação dessas conquistas da herança, né, para cada tribo. Como eu disse ontem, isso já é o suficiente para a gente ficar feliz, alegre, animado, entender que Deus finalmente trouxe repouso e descanso para Israel, dando a eles as suas respectivas tribos. Então isso é o suficiente para a gente ficar feliz. Mas o texto não vai nos trazer muitas histórias. Então não tem por que eu ficar aqui tentando aumentar a gravação, aumentar o texto, inventar a história aqui. Vamos só apresentar realmente o que aconteceu. Vamos lá. Josué, capítulo 19, vai falar... Perdão, Josué, capítulo 18. Vai nos falar sobre a divisão do resto da terra. E vai dizer o seguinte: do 1 ao 10, vai mostrar que toda a congregação se reuniu em Siló. E 7 tribos ainda não tinham recebido as suas heranças. Como eu disse, quando o texto lá atrás falou que todos receberam, ele está resumindo tudo o que aconteceu, né? Aqui para frente, como eu disse, é o desenrolado dessas histórias aí, né? Então, nesse desenrolar, algumas tribos já receberam e outras ainda não, né? Total são 7 tribos. Lembrando que 2,5 tribos já receberam. E agora faltam 7 tribos, né? A gente já viu também que algumas tribos já receberam nos capítulos 15, 16 e 17. Aí daqui para frente a gente vai ver as outras tribos recebendo. Então elas vão também reivindicar, reivindicar as suas heranças. Josué manda levantar 3 homens por tribo e pede para que eles venham mapear o restante da terra. E de acordo com esse mapeamento, com esse relatório, seria feito então um sorteio. Um sorteio como Moisés havia já ordenado que seria feito. Vou ler apenas 9 e 10. Assim, os homens foram, percorreram a terra, fizeram dela uma descrição num livro, cidade por cidade, em 7 partes, né, das 7 tribos, né, no caso, porque são 7 partes, e voltaram Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, diante do Senhor, e ali Josué repartiu a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Como eu disse, lá atrás ele falou que já fez a divisão, ele resumiu tudo, né? Até eu disse que parece que até o livro acabava lá, mas não, né? Não era só o resumo, no final do capítulo 11. Só resumiu tudo o que iria acontecer. E tudo que acontecer é o que está acontecendo nos capítulos posteriores a esse, né? Do 12 em diante. E aqui é mais um desses desdobramentos. Então aqui, ele vai lançar essa sorte, e a partir do versículo 11 até o final da nossa leitura de hoje, praticamente, vão ser essas heranças das tribos que estavam faltando. Então, do versículo 11 até o versículo 20, a gente vai ver a herança de Benjamim, juntamente com as suas cidades, no versículo 21 até o versículo 28. Né? Ou seja, Benjamim vai contar tudo isso. Josué capítulo 19. A herança de Simeão vai ser apresentada do versículo 1 até o versículo 9, do versículo 10 ao versículo 16, a herança de Zebulon, versículo 17 ao versículo 23, a herança de Issacar, versículo 24 ao versículo 31, a herança de Aser, versículo 32 ao versículo 39, a herança de Naphtali, 40 até o 48, a herança de Dan. Aqui a gente vai, do versículo 49 até o 51, a gente vai ver uma outra herança aqui diferenciada. Aqui, no caso, não é mais uma tribo, né? As tribos acabaram no versículo 48. Do 49 até o final desse capítulo, vai mostrar a herança de Josué. Vou ler, porque são 3 versículos. Vou ler só para a gente ver o texto. Quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timna-Sera, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela.
Estas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e o chefe das tribos das famílias repartiram por sorteio, em herança, pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. E assim acabaram de repartir a terra. Então aqui se encerra de vez, realmente. Agora as terras foram totalmente repartidas. Josué capítulo 20. As cidades de refúgio. Após as terras terem sido divididas já, as heranças, faltava ainda dois grupos de cidades para serem distribuídos. Primeiro, deveria ter sido feita essa distribuição para as 12 tribos, que já foi feita até aqui, e agora vai começar essas duas outras divisões. Vamos dizer assim, subdivisões, como se fossem subdivisões. Primeira vai ter, que a gente vai falar hoje no capítulo 20, que são as cidades de refúgio, e uma que a gente vai falar amanhã, nas cidades dos levitas. Os levitas, lembrando, eles não têm herança, ia ser concedido uma terra para eles que eles pudessem morar, botar o seu gado, eles tivessem suas coisas, mas eles não têm direito. Eles não herdariam uma terra. Seria concedida no meio da herança dos israelitas, das outras tribos. Eles receberiam deles. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje ainda. Hoje a gente vai falar apenas das cidades de refúgio, capítulo 20. Bom, do versículo 1 ao versículo 6, vai relembrar a orientação sobre a cidade de refúgio. Vou resumir, já falei isso algumas vezes, mas eu vou resumir. Cidade de refúgio era para os homicidas que matavam de forma involuntária. Eles, dentro da lei mosaica, eles poderiam habitar nessa terra, vai ter os seus parâmetros para isso, mas eles vão poder morar nessa terra até que o sumo sacerdote morresse. Até a morte do sumo sacerdote. Ele deveria ficar na terra, na cidade de refúgio. E para isso deveriam ser levantadas, sorteadas, escolhidas as terras. E do versículo 7 até o versículo 8 vai justamente mostrar essas terras e de quais tribos elas viriam. Quedes, a cidade de Quedes, veio de Naftali, Siquém veio de Efraim, Kiriat Arba veio de Judá, Bezer veio de Ruben, Ramote veio de Gade e Golã de Manassés. O total de 6 cidades de refúgio. A gente viu também que Moisés ele fez essa orientação sobre as cidades de refúgio. Foram levantadas 3, depois mais 3 cidades de refúgio, quando eles entrassem na terra. Então aqui está se cumprindo a ordem de Moisés. E dessa forma a gente encerra a nossa conversa de hoje. Só vou falar um pouquinho sobre Josué, porque Josué e Caleb foram os dois que creram no que Deus ia fazer. A gente viu que Caleb recebeu a sua herança, e Josué agora então recebe a sua herança, sua terra, a sua parte, para ele poder descansar, ele e a sua família, o lugar que ele mesmo escolheu. E dessa forma, hoje, a gente viu que Deus concedeu a herança ao seu povo. Nós podemos... esse texto, às vezes, se a gente olhar, parece... recebeu a herança, legal. Só que é de um significado espiritual tão profundo e importante entender que aquilo que Deus prometeu aos israelitas se cumpriu. Então, aquilo que foi prometido a nós vai se cumprir. O que foi prometido de uma terra de descanso para as nossas almas, para a eternidade estarmos com Cristo, descansados e tranquilos, sem dores, sem problemas, isso chegará. As dores desse tempo elas vão chegar ao fim. Existe uma herança para a gente. Não por mérito, mas por promessa, por amor e misericórdia de Deus. Então podemos nos alegrar no Senhor, em saber que a nossa herança eterna ela está guardadinha para a gente. Ela está pronta para a gente poder habitar nessa terra. Diferente dessas terras aqui, eles tiveram que guerrear, tiveram que batalhar. A nossa batalha é um pouco diferente hoje. A gente não tem que matar ninguém para fazer isso hoje. A gente não tem que expulsar ninguém, destruir ninguém para que isso aconteça. A nossa forma de guerrear hoje é crendo em Cristo, nosso Senhor. Isso tem que ser esperança viva até que Ele fale, nos sorteie, Vamos dizer assim, Não vou dizer que vai ser dessa forma, que vai ser na eternidade, mas vamos dizer que fosse, Esperar esse sorteio, de que área da Terra Prometida a gente vai habitar, de que locais a gente vai poder explorar na Terra Prometida, onde nós habitaremos com Ele.
Então, assim, esse dia vai ser um dia glorioso, né, o qual Deus vai designar onde a gente vai habitar. Fala, agora você pode descansar, meu filho. Vem descansar. Vem relaxar comigo para toda a eternidade. Né? Vem me servir sem que o pecado te atrapalhe. Isso é a esperança que nos move todos os dias. Eu vou falar no próximo muito mais do que hoje, mas ler Josué para mim, né, depois da gente estar nessa jornada, né, até a Terra Prometida, né, a gente está desde janeiro, né, nessa correria de terra, entra na terra, sai da terra, não sei o que, a promessa demora, Abraão, Isaac, Jacó, Egito, deserto, tudo isso acontecendo, e agora finalmente o povo vai entrar na terra e tem o seu pedacinho de terra para eles descansarem, para eles repousarem no Senhor. Isso animou muito a minha alma quando eu cheguei, quando eu concluí, né, que eu fiz o estudo desse livro. Animou muito a minha alma. Animou demais a minha alma. Saber que existe esse dia tão glorioso que nós vamos finalmente estar com Cristo para toda a eternidade. E não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais guerra. E finalmente nós vamos habitar na terra que Deus nos prometeu. Que Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus guarde a sua força, a sua fé, para que você seja um dos que conquistam a terra, um dos que entram na terra e vão poder finalmente descansar, vão poder repousar as suas almas das suas dores, que ao longo dessa jornada dessa vida nós temos tantas dores, mas que ao findar dela, crendo em Cristo, nós vamos alcançar a eternidade com Ele e repousar e descansar as nossas almas e finalmente ter uma paz que nada pode tirar. Ter um descanso, não ter preocupação, não ter dores, não ter nada que nos preocupe. Mas a nossa única preocupação vai ser de servir e adorar o nosso Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.